안녕하세요, Eliane. Hoje eu vou compartilhar com vocês os meus pensamentos sobre o drama Chisente Trap, ou em coreano, Chisuntoture. Os personagens principais são Hong Sol, estudante universitária do terceiro ano do curso de administração, que decide trancá-lo devido ao ano estar muito difícil para ela. Também fala de Yoo Jun, que também está no curso de administração, só que no último ano. Ele é muito popular na universidade por ser bonito, inteligente e rico. Temos os irmãos Beck, Ino e Na. Ino é alguém que faz vários bicos, não terminou o ensino médio por causa de um acontecimento que lesionou uma das suas mãos. E Na vive às custas do pai de Jun, não estuda, não trabalha, tem um temperamento excêntrico, não tem um bom relacionamento com Ino e tem uma relação de dar e receber com Jun. Temos também Bora e Eun-tae, que são amigos de Hong Sol. O drama aborda a vida de Hong na universidade, que além de ter que lidar com os estudos de forma hardcore, tendo essa necessidade de ter boas notas e manter sua bolsa de estudos, ela tem que conciliar isso com o relacionamento com os pais, os irmãos, os amigos, os colegas de sala, os colegas de trabalho, o namorado, do qual teve uma péssima primeira impressão, e os amigos dele de infância. O drama me faz pensar sobre o quanto os relacionamentos transformam a sua personalidade. E quando eu falo de relacionamentos, é de forma ampla e não apenas os amorosos. Temos os relacionamentos com os pais, que estão sempre esperando muito de nós, os irmãos, que podem ser mais bajulados que nós, os amigos, que querem a nossa atenção, os colegas de salas, que podem ser inconvenientes, os colegas de trabalho, que faz as coisas serem mais cansativas, depois um namorado ou uma namorada, e a família dele, os amigos dele e assim por diante. A todo o momento estamos em contato com personalidades diferentes, com vivências diferentes, com histórias diferentes. Muitas vezes somos influenciados por elas e muitas vezes nós as influenciamos, seja de maneira positiva ou negativa. A cada fase da vida mudamos, pode ser pouco, mas sempre mudamos. Mas na infância é onde a personalidade mais muda. A formação da personalidade é um processo contínuo e gradual e recebe muita influência externa. Mas na infância e na adolescência ela é muito mais moldável. E se essa influência externa for muito ruim, na fase adulta ela tende a se enraizar definitivamente, sendo assim muito mais difícil de se mudar. Jun e os irmãos Beck tiveram uma influência dominadora muito forte, que era o pai de Jun. No drama não dá para aprofundar, mas no webtoon aprofunda isso. Eu vou descrever um pouco de Jun e os irmãos Beck com um complemento do webtoon. Começando por Jun. Jun tem uma forma muito diferente de se relacionar com as pessoas, considerada até estranha para quem o conhece mais profundamente. Se você olhar superficialmente, você diria que ele é meio psicopata, sociopata. Mas esse diagnóstico não cabe nele, porque uma das características basilares para isso é a falta de emoção, sentimento, como alegria genuína, tristeza, medo, ressentimento. Exemplos claros são os ressentimentos quanto a Ino, o amor a Seol, o medo que ela o deixe e os momentos de felicidade genuína que ele teve na infância com os irmãos Beck. A psicopatia e a sociopatia têm diferença semântica apenas, mas o quadro é o mesmo. A pessoa nasce com um sistema límbico, que é o central das emoções, desligado. Ela costuma ter um grau leve, com o exemplo de estelionatários, um grau médio, com mandante de crimes, líderes religiosos e políticos, e grave no caso dos serial killers. Essas informações eu encontrei no canal da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do livro Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado. Jun tem sim muita dificuldade de se colocar no lugar das pessoas, mas psicopatia é um transtorno de personalidade, é algo que você nasce com e não tem cura. E isso é mais um motivo para o Jun não se enquadrar como um psicopata. No fim do drama você percebe isso quando as atitudes dele respingam nela, em Seol. Ele compreende o que é ter empatia pelo outro, mostrando assim que ele só era insensível até enquanto ainda não tinha acontecido com ele. E como eu disse antes, o pai de Jun tinha uma personalidade manipuladora.
No webtoon tem muitas cenas do pai o repreendendo por ser quem ele era, o limitando a mostrar seus verdadeiros pensamentos e sentimentos, e o vigiava o tempo todo. Veja bem, para uma criança em fase de desenvolvimento, ver uma das figuras mais importantes e influências da sua vida dizer que você não é uma pessoa normal, que o seu eu não é bom, e depois ainda descobrir que as pessoas no qual você confiava, considerava melhores amigos, praticamente irmãos, eram apenas fantoches dele para o vigiar, acaba não sobrando nada. Vai confiar em quem vai se proteger como. Isso contribuiu muito para ele fazer as coisas do jeito que ele fazia e piorou quando ele percebia que as pessoas se aproximavam por interesse, o que fez com que ele se relacionasse com as pessoas de forma bem artificial. Não estou dizendo que as atitudes dele eram certas, eu estou dizendo que ela tinha uma raiz profunda. O pai pode não ser o responsável totalmente pela personalidade do filho, mas contribuiu sim para a forma com que ele lida com os relacionamentos. Agora temos Ino, totalmente diferente de Jun, sempre mostra como se sente, seja falando, gritando ou até partindo para a violência, porque o drama não dá para aprofundar, mas Beck era muito briguento na adolescência. Tudo ele resolvia no soco, sem contar a arrogância extrema por ser bom no piano. Menosprezava os colegas de piano, menosprezava o interesse de Iná por arte. E quando ele se dá conta de como ele era antes, o que também tem muito a ver com empatia, que apesar dessas pessoas não terem nascido com um dom, ele percebeu que elas tinham o direito de lutar por esse sonho e conquistá-lo. Também que, apesar de Sinjun contribuiu para que ele estivesse no lugar errado, na hora errada, o rancor do garoto que quebrou a mão dele foi ele que tinha produzido e decidiu não culpar totalmente o Jun pelo ocorrido. Isso tudo acontece depois de ser encorajado por Hong a voltar a tocar piano. Agora falemos de Iná. É uma das mais prejudicadas com a deficiência no desenvolvimento da personalidade na infância. Ela perde os pais muito cedo, é enviada para a casa do avô, que logo morre, depois é criada pela tia, sofre violência doméstica, depois é financiada pelo pai de Jun, e com a briga entre Ino e Jun, ele a abandona sozinha na casa deles. Tudo isso em um curto período de tempo em fase de desenvolvimento. Então, ela acaba aprendendo um jeito de sobreviver, se tornando aquela pessoa que ataca primeiro e a que mais suga até onde der. Bom, esses são os meus pensamentos sobre o drama, e agora eu vou dizer um extra, que é sobre o final do Webtoon, já que alguns gostaram do final e outros não gostaram. Eu senti sim que poderia ter uma cena final com os dois juntos, mas ao mesmo tempo era previsível sobre o que aconteceria depois. E pra mim já não é mais novidade quando os doramas afastam o casal nos últimos capítulos durante 2, 3 até 5 anos. Parece que é até uma regra dos roteiristas dos dramas coreanos. Nos capítulos finais do Webtoon, Ino e Jun têm uma última conversa e Hong acaba escutando, o que faz com que ela se afaste dele por um tempo. Junto disso, ocorre um incidente com Iná, do qual Jun poderia evitar, mas não o faz. Mas Hong acaba sendo atingida porque ela tenta ajudar Iná na situação. Nesse dia, Jun se desespera e isso faz entender que as ações dele prejudicavam as pessoas de que ele se vingava, bem como voltavam para ele mesmo, não só diretamente, como indiretamente nas pessoas que ele ama. Nesse mesmo dia, eles têm o seguinte diálogo. Jun narra: por que eu sou assim? Ah, realmente, por que eu fui assim? Por que eu sou assim? Eu realmente, por que eu sou assim? Ele se pergunta se desde o primeiro encontro deles tem sido um erro o tempo todo. Porque ele é um cara mau, porque ele é estranho e porque ele é estranho. Ele continua se desculpando com Sor por todas as coisas que a cercam. Eu estou realmente confuso sobre tudo. Parece que você vai me jogar fora a qualquer momento, então eu continuo me esforçando. E é o melhor que eu posso fazer, já que não posso voltar tudo. Você soltou a minha mão. Isso é tudo o que eu penso e meu coração está inquieto. É por isso que eu faço isso. Se você vê isso como estranho, me desculpe, eu sinto muito, eu sinto muito. Não consigo pensar de qualquer outra maneira. Não é como se eu quisesse brincar. Porque eu te amo. Jun derrama as lágrimas perguntando a Sol. Agora você não gosta mais de mim? Sol estendeu a mão para ele, perguntando
se ele é realmente o Sunbe que ela conhece. Você é realmente uma criança. Jun enxugou um pouco as lágrimas. Então, você não gosta mais de mim? Sol pensou nisso por um tempo, então segurou o rosto dele nas mãos dela, dizendo: Não, eu gosto de você. Por favor, pare de chorar. Ela então o abraçou. Ele disse ainda que não poderia garantir como ele se comportaria a partir de agora. Ele ainda queria estar junto com ela. Isso seria mais do que o suficiente. Sol ouviu e sorriu. Jun continuou acariciando seus cabelos enquanto ela dormia sorrindo. Depois desse dia, que eles conversam, passa-se um ano, Sol se forma. Eles continuam juntos, ele a busca na formatura e a cena é a mesma do final do drama, quando ela corre até ele, só que no webtoon ela está de beca. E saem juntos no caminho para o carro. Ele diz que agora que ela se formou, que não era mais para ela chamá-lo de Sunbei e sim de Opa. Fim, e acaba o drama com uma narração de Soor que eu vou deixar no final do vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer um outro vídeo sobre algumas diferenças entre o webtoon e o drama. E a gente se vê no próximo vídeo. Annyeong!